E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Iniciando aqui a minha primeira live de negócios, né? Isso. Hoje eu convidei Samuel Modeste, contador há mais de 10 anos, né? Tô até aqui para agradecer, né, a parceria, agradecer a disponibilidade de ter aceitado fazer junto comigo essa live, mesmo estando aí se recuperando, um probleminha de garganta. Disse, não, Alana, vamos embora. Se é para gerar conteúdo, se é para agregar valores, se é para falar de coisa que vai ajudar o pessoal aí do comércio, os empresários, autônomos. Então, é isso. Eu vou esperar a galera entrar. Já temos aqui 58 pessoas. Vão compartilhando essa live aí com a galera. Vai ter muito conteúdo bacana. Fiz aqui uma relação de perguntas com base naquela caixinha que eu coloquei naquele dia com vocês. Para vocês, vocês foram respondendo. E repassei para Samuel, né, para ele realmente ter mais ou menos um roteiro do que a gente ia tratar aqui hoje. Mas é isso, Samuel, muito obrigada, viu, pela disponibilidade mais uma vez. Vou lhe chamar aí para compartilhar seus conhecimentos. E eu queria começar aqui apresentando um pouco, né, do currículo, né, de Samuel. Fiz até uma colinha aqui, que ele é um profissional que atua, né, na área contábil há mais de 10 anos, com experiência em grandes empresas como a TV Grande Rio, especialista em contabilidade tributária. Hoje é empresário contábil, sócio da Case Contabilidade, na cidade de Petrolina, né, e na Procontábil aqui na cidade de Araripina, né, e tive o prazer de convidá-lo para participar dessa live. E é isso, eu vou começar a chamar ele aqui para ver como é que a gente pode começar aqui. Vamos lá. Aguardar aqui Samuel entrar. Fala, moral! Bora ver, meu amigo. Minha amiga, eu achei que não ia ter mais essa live hoje, Vai não. dar. Eu tava dizendo aqui ao meu povo, eu digo, minha gente, marcar negócio com mãe de família é um negócio danado. Tava Faz todo mundo de parte, boa aqui em casa. Aí faz na hora parte. de começar, aí o menino quer comer, o menino começa a chorar. Faz Mas vai dar parte, certo. Alana. Faz Ei, parte. Alana, o áudio tá bom aí, tá? Tá me escutando bem? Aqui tá tranquilo. Inclusive, eu quero que vocês me sinalizem, galera, vocês que estão assistindo. Falem aí Tá se o bom pra áudio tá vocês? bom, como é que tá. Sinalizem aí se tiver tudo direitinho, que é pra gente começar a compartilhar os conhecimentos aqui E do se nosso moral. preferirem aí, eu coloco o fone, certo? Pra ficar melhor. Por enquanto aqui tá tranquilo, viu? E a galera tá sinalizando aqui que tá muito bom também. Pronto, beleza, minha amiga. Se você não tiver um Rapaz, cafezinho aí, você que rapaz, liga. eu vejo que você aí tá ainda forte, firme e forte, né, no café? Sempre, é isso que eu tô dizendo. Todo Deixa eu dia levar também logo um aqui no café aqui escritório, minha amiga. queimando. Todo dia também aqui no escritório não tem erro, não. O pessoal já sabe, o pessoal já faz até o cafezinho, já sabe os horários. Coisa boa, Minha coisa turma é boa. bacana, coisa É boa. igual eu costumo dizer, quem não gostar de café, tome de novo, que é porque tomou errado. É verdade. E aí, vamos embora? Vamos embora. Samuel, nessa semana, quando eu estava comentando sobre eu ter te convidado para participar dessa live, eu fiz aqui, coloquei uma caixinha de perguntas, para caso as pessoas tivessem alguma dúvida, né? E eu relacionei aqui as perguntas e é com base nisso que eu vou estar começando a perguntar aqui para que a galera comece a estar interagindo com a gente. Vou explicar até para a galera aqui que esse primeiro momento eu quero estar respondendo aqui as perguntas que me foram passadas, Samuel vai responder, e depois a gente abre para vocês, para cá, caso alguém tenha alguma dúvida que não foi exposta aqui, não é isso? Alana, nós vamos fazer o seguinte, certo? É até melhor. Sim. Eu vou falar um pouco sobre a questão do imposto de renda e depois Exato. que eu der uma explanação um pouco generalizada, porque também Isso. nosso tempo é curto, aí você entra nas perguntas, que é melhor para ficar Exato. uma coisa um pouco mais clara para o pessoal. Para que a galera realmente, primeiro, eles entendam qual é o tema que nós vamos abordar, depois a gente passa para as perguntas e depois a gente abre para que vocês possam estar esclarecendo as dúvidas também pessoais. Beleza, minha amiga. Tá certo. Vamos nós, né? Bom, pessoal, a declaração... na verdade, eu acho que a Alana já me apresentou, né? Sou Samuel. Sim. Eu sou da Terra, sou de Araripina, certo? Eu atuo na área contábil há mais de 10 anos. Fui profissional da TV Grande Rio, certo? E chegou um certo momento que eu vi que eu queria algo a mais, certo?
queria algo a mais. Foi aí onde eu investi no meu próprio escritório, no meu próprio negócio, com a Case Contabilidade na cidade de Petrolina, juntamente com o sócio, com o Leandro, certo? Nós dois tivemos essas ideias, antes mesmo até de se formar. Aí montamos a Case aqui em Petrolina e, graças a Deus, durante 5 anos já de escritório, graças a Deus a gente teve uma evolução bastante significativa para ser um escritório jovem de 5 anos. E foi aí também onde eu abri meu próprio escritório também na cidade de Araripina, certo? Hoje eu atuo tanto aqui em Petrolina como eu atuo também aí na minha cidade, em Araripina, ok? Bom, sobre a declaração de imposto de renda, gente, eu trouxe aqui 3 tópicos antes que a Alana comece a fazer as perguntas para a gente tá discutindo e eu estar trazendo algumas informações que são relevantes para vocês, certo? Primeiramente, eu vou estar trazendo alguns pontos da regra de obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, certo? Como todos sabem, a declaração de imposto de renda ela nada mais é do que a declaração de ajuste anual. E a declaração de imposto de renda, todas as informações que são declaradas nesse exercício de 2020 são referentes às informações do ano calendário de 2019, entendeu? Hoje a declaração, em regra de obrigatoriedade, quem está obrigado a declarar o imposto de renda, que muitas vezes até pessoas confundem, é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano calendário de 2019, certo? Ou teve sua relação de bens finalizada em 31/12/2019 acima de 300 mil. Qual o ponto que eu trago para essa relação de bens? Algumas pessoas me perguntam sobre a relação de bens, se para se tornar obrigatório em cima desse quesito, eu preciso ter um único bem. O pessoal confunde muito. Um único bem acima de 300 mil? Não. Não pode ser um único bem acima de 300, ou pode ser também a relação de todos os seus bens. Se o somatório de todos os seus bens for acima de 300 mil, você entra na regra de obrigatoriedade, certo? Outro quesito também é quem novo residente, quem se tornou novo residente no país no ano passado. Era do exterior, certo? Veio para o Brasil, se tornou residente brasileiro, ele entra na regra de obrigatoriedade de transmissão da declaração, certo? Outra particularidade também, atividade rural. Quem é produtor rural, certo? Que obteve rendimento bruto, que o pessoal confunde muito, rendimento bruto, acima de 142.798,50 no ano, calendário de 2019, ele se torna também obrigado. Uma coisa que tem que pontuar aí nessa regra de atividade rural, Alana, é que a pessoa, muitos confundem, até ficam me perguntando, se é o lucro que tem, porque tem um custeio da atividade, se der acima disso, ou é o rendimento total. Não, é o rendimento total, não é o lucro, não. Obteve rendimento acima de 142.798,50 no ano calendário de 2019, ele se torna obrigado a declarar o imposto de renda, certo? Outra regra específica de obrigatoriedade, operação em bolsa de valores. Contribuintes que têm operações em bolsa de valores, exemplo, eu invisto em Bitcoin, certo? Eu invisto em ações, certo? Esse pessoal ele se torna obrigatório a declarar o imposto de renda nesse ano, certo? Outra particularidade também, quem recebeu rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, acima de 40 mil no ano calendário de 2019, ele também entra na regra de obrigatoriedade, certo? Que rendimentos são esses? Rendimentos de caderneta de poupança, que são isentos, certo? E outros. Bom, essas são as principais regras de obrigatoriedade, certo? Aí vamos lá. O outro tópico que eu trouxe é para tratar um pouco sobre
os dependentes. Quem pode entrar como dependente na declaração de imposto de renda? Que o pessoal tem muita dúvida sobre essa situação, entendeu? Exatamente. Em regra geral, sem necessidade de particularidade no regulamento do imposto de renda, são filhos, certo? Até 21 anos. Sim. E podendo estender para os 24 anos, se ele tiver cursando ensino superior ou tiver em escola ou tiver em curso técnico profissionalizante, certo? Muita gente pergunta, Samuel, e minhas despesas que eu tenho com um cursinho? Não entra. Samuel, e o cursozinho que ele fez ali de informática? Não entra, certo? Tem que ser curso técnico profissionalizante ou ensino superior. Entendeu? Ele está cursando, pode estender até os 24 anos, certo? Ele pode entrar como dependente na declaração de imposto de renda. Certo. Outra regra, cônjuge, ele pode ser dependente, certo? E sim, companheiro, desde que tenha 5 anos de relação, certo? Ou, para entrar na declaração de imediato, ele possua, aí menos de 5 anos de convivência, tem que ter filho, certo? Aí pode entrar, o companheiro pode entrar na declaração de imposto de renda como dependente. Pronto, em regra geral, é isso, Alana. Porém, existem as exceções de que, Samuel, pais, avós, netos, enteados, podem entrar? Podem, desde que siga as regras estabelecidas nos regulamentos de imposto de renda. Eu vou dar um exemplo. Pai pode entrar? Pode. Se ele só obteve, para o pai entrar, ele tem que ter obtido rendimentos tributáveis até o limite de isenção, certo? Se ele recebeu rendimentos tributáveis no ano calendário de 2019, acima do limite de isenção, ele já não pode entrar. Então, são essas especificações dos demais, entendeu? Assim serve para pobre até 21 anos, certo? Que você cuida e tudo mais. Pode entrar? Pode, desde que você tenha a guarda judicial dele. Entendeu? Aí tem essas especificações, entendeu? Aí vamos lá. Outro tópico que eu trouxe foi a questão das deduções, certo? A questão das deduções. Quais as despesas que podem ser dedutíveis da base de cálculo para o imposto de renda? Quais são elas, Samuel? Eu costumo dizer, Alana, que a gente tem duas formas de diminuir o imposto. Através de abater na base de cálculo, certo? Abater na base de cálculo. E o próprio imposto em si. Como, Samuel? Deduzindo da base de cálculo são as despesas que podem ser dedutíveis. Quais são essas despesas? Despesas com saúde, que por sinal ela não tem limite, entendeu? Despesa com educação, que pode ser até até 3.561,60 por dependente, certo? O pessoal às vezes gasta, tem gente que tem seus filhos em escolas que as mensalidades são exorbitantes, aí quando junta um ano dá ali 7 mil, 10 mil de pagamento e pergunta, eu posso deduzir o total, Samuel? Não, somente 3.561,50 por pessoa, entendeu? Aí vem a questão da previdência privada. Quem tem previdência privada pode deduzir da base de cálculo até 12% do rendimento tributável, entendeu? Essas são as principais formas de dedução da base de cálculo. E do imposto, Samuel? No caso do imposto, o imposto que eu tenho a pagar, eu posso deduzir ele da seguinte forma. Eu pego o imposto que eu tenho a pagar e estabeleço até 6% desse valor para investir em fundo, doações, em fundo municipal, ou fundo estadual, fundo federal, certo? Dessa forma, eu consigo abater, ao invés de eu pagar o imposto, eu faço essa doação para esses fundos, certo? Faz essa doação, né? Isso. Essas são as principais formas de dedução e de abatimento do imposto, certo? Certo. Aí vamos lá. Quanto ao pagamento do imposto, o pessoal tem dúvida também.
Quanto eu vou pagar de imposto, Samuel? Eu digo, depende do seu rendimento total tributável, certo? Depende das despesas que você tem para deduzir a base de Eu acho cálculo, que é entendeu? uma das principais preocupações, na verdade, É, né? Você vai e ter que depende pagar. isso. E a base de cálculo encontrada, ela vai entrar numa tabela progressiva, que é a tabela do imposto de renda, entendeu? Que vai de 7,5%, podendo chegar até 27,5%, entendeu? Por isso, muitas vezes, eu costumo dizer, o pessoal se preocupa muito com a declaração, e realmente que deve se preocupar, que a declaração, eu costumo dizer que é puro planejamento tributário. Aí tem alguns ignorantes, de certa forma, sabe? Que às vezes acham besteira a declaração de imposto de renda. Até mesmo um quesito que eu vou falar agora, que é a questão dos bens, entendeu? Todos os bens, ele deve entrar na declaração de imposto de renda, seja bens e direitos, na verdade. Seja ele Certo. terreno, imóvel, seja veículo, moto, seja o que for. Além disso, suas contas bancárias, os saldos das contas bancárias têm que ser informados. Ah, não! Muitos contribuintes eu pego, Alan, que restringe essas informações, achando que porque não está declarando, ele está na regra de obrigatoriedade, ele vai declarar imposto de renda, certo? Certo. E querem omitir essas informações, achando que a Receita não sabe disso, entendeu? Só que ele bem sabe que todas essas informações, todos os órgãos competentes já transmitem essas informações para a Receita Federal. Vou dar um exemplo. Cartório hoje é interligado com a Receita Federal. Se tu tem um bem escriturado e não declarar, tu só está correndo o risco de cair numa malha fiscal por falta de informação, omitir informação, entendeu? Então, em regra geral, são essas particularidades que eu quero trazer para a declaração de imposto de renda, entendeu, Alana? Antes que Entendi. você entre nas perguntas, eu espero que o pessoal está perguntando aí. E o MEI? Eu acho que vai ter alguma pergunta aí relacionada a isso, eu tenho certeza. Pois é, É, como eu estava até falando, é muito bom a gente estar trazendo esses temas, porque nem todo mundo tem conhecimento, e tem a questão, o pessoal só acha que é por conta, tenho que pagar, mas não, a gente tem um benefício, né? com certeza, com Tem um certeza. benefício. Se você está pagando é porque realmente tem um retorno. Eu queria Eu costumo dizer que você assim, Alana, começasse. sabe? O pessoal não gosta de pagar imposto de jeito nenhum, sabe? Imposto, infelizmente, são legislações que o governo nos impõe, são obrigações que a gente tem com o fisco, não tem como correr e fugir disso não, entendeu? Eu mesmo queria pagar 1 milhão de imposto, eu não tenho problema com isso. Eu sei que se eu Sim, for pagar 1 milhão de imposto, eu vou estar ganhando aí 100 milhões de reais, entendeu? Então, assim, nada mais que um bom planejamento, nada mais do que orientações acessíveis para você poder reduzir o máximo possível, entendeu? Bom, pois Alana, é, eu quero trazer uma particularidadezinha também da declaração de imposto de renda, que o pessoal é, costuma perguntar muito, é sobre a declaração, a diferença entre a declaração completa e a declaração simplificada. O sei. próprio nome já diz, a completa é para quem tem deduções legais para estar batendo, certo? Que é o modelo completo que a gente chama, para estar batendo da base de cálculo. E que esses Uhum, valores sejam acima de 20% do rendimento tributável, entendeu? A sim, simplificada é para quem não tem deduções. A própria legislação, ela estabelece, quem não tem dedução, ela estabelece um teto de até 20%, na verdade, do rendimento tributável, uhum, limitando a um teto de 16.754,34 para deduzir. Aí, aquelas pessoas que não têm deduções, geralmente a melhor opção é a simplificada, a entendeu? simplificada. Pronto, Alana, o que eu tenho para trazer aqui esses pontos sobre a declaração de imposto de renda e falar também que a declaração de imposto de renda, por conta desse período que nós estamos passando, ela foi prorrogada, né? O prazo dela é até 30/6/2020, entendeu? Ó, bom você dizer que E aí o isso eu pessoal não me sabia. pergunta, Samuel, e os pagamentos da declaração? Porque geralmente muitas pessoas pagam impostos. Elas foram prorrogadas? Foram sim, com certeza. Elas foram prorrogadas, sendo a primeira a partir do mês
do mês 6, certo? A primeira cota fica a partir do mês 6. E aí o pessoal se preocupa também, Alana, com as restituições, viu? E as restituições vai ser prorrogada também, né? Não, isso é uma particularidade que, por conta justamente desse momento, a Receita, ela, além de ter diminuído os lotes de restituições, que antes eram 8, e reduziu para 5, e o primeiro lote, por sinal, vai começar a ser pago a partir de amanhã, certo? Quem tiver restituições de imposto de renda, que já transmitiu sua declaração, amanhã, certo? Já sai o primeiro lote de restituição. Sim. Pronto, Alana, agora fico a seu dispor aí com as perguntas que o pessoal teve. Aqui eu pude relacionar as principais perguntas, eu obtive 15 perguntas aqui. Só que eu tenho uma pergunta assim bem particular que eu gostaria de estar perguntando e compartilhando com muita gente aqui que está assistindo. Porque tem aquelas pessoas também, tem os empresários, tem as pessoas que já, de certa forma, já lidam com isso no cotidiano, e tem as pessoas que entraram aqui por curiosidade, para saber mais ou menos do tema. E eu queria até colocar essa pergunta de forma bem simples. Quais os benefícios de você declarar um imposto de renda? Porque são vários, né? Que é um imposto que a gente tem que pagar, muita gente vê como se fosse realmente só uma obrigação que não tivesse nenhum retorno, né? Mas a gente pode abordar alguns benefícios, sim, né? A principal vantagem que eu digo é você estar regulado com o fisco. Só em você estar em paz com o fisco já é uma vantagem, entendeu? Outra vantagem é aquele pessoal que, um exemplo, é autônomo, que não tem como comprovar a renda. Esse pessoal pode, de certa forma, a declaração de imposto de renda, ela serve de comprovação de rendimento, entendeu? Essas são as... E sem contar tá em dias com fisco, eu costumo dizer, entendeu, Alan? Eu posso citar até uma questão: você quer comprar um imóvel, você quer comprar a sua casa própria. Certeza. Quem é autônomo sofre muito com isso, entendeu? Por ser rendimentos informais. Você tem renda comprovada, não é isso? É, isso mesmo. Por ser rendimentos informais, aí fica essa restrição nos órgãos, para abertura de contas, todos eles solicitam comprovação de rendimento, entendeu? Aí muita gente vai fazer de imediato e às vezes acaba que o processo demora. E se você já tivesse conhecimento, aí você já poderia estar tanto regular para ter um ponto importante também para a declaração de imposto de renda é se atentar na documentação, entendeu, Ana? Eu costumo dizer ao pessoal, se atentem na documentação. Nós aqui, para os clientes nossos de declaração de imposto de renda, eu passo um checklist completo e exijo o documento hábil. Não quero informaçãozinha de WhatsApp, não. Ah, não, eu vendi. Não, eu quero a documentação hábil, porque é uma responsabilidade enorme estar as informações preenchidas na declaração, entendeu? Essas informações realmente têm que ser verídicas, né, que é para poder bater tudo certinho. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que eu vi aqui é o seguinte: qual a melhor previdência a se fazer? VGBL ou PGBL? Ixi, Maria, o pessoal foi longe, viu? Veja bem, Alana, o que é o PGBL e o que é VGBL? São previdências privadas, certo? Sim. Que a VGBL é a vida gerador de benefício livre. E a PGBL é o plano gerador de benefício livre. Qual a diferença de um para o outro? Como eu falei anteriormente lá nas deduções, a previdência ela pode ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda, num teto, certo? Então, o PGBL ele pode ser deduzido até 12%, certo? Da renda tributável. Já o VGBL, não. Aí, geralmente, quem faz a declaração completa, o mais viável é se contratar o PGBL. Já quem faz a declaração simplificada, faz um estudo qual vai te dar o melhor rendimento e possivelmente a melhor opção é o VGBL. Certo. Pode. A diferença da declaração simples para a declaração completa? Eu falei há pouco, né? A declaração completa, ela é justamente para quem tem as deduções legais acima de 20% do seu rendimento tributável. Quem tem essas deduções, geralmente a completa ela é mais viável. A simplificada é para quem não tem
despesas para ser declarada para deduzir do imposto de renda, entendeu? Certo. E quais os dados dos bens que eu devo declarar? Você já colocou no assunto, né? Realmente é uma pergunta até interessante, Alana, porque antes, até 2018, na declaração do imposto de renda, não exigia os dados dos bens, como endereço, inscrição imobiliária de IPTU, um exemplo de bens, certo? De imóveis. A inscrição imobiliária de IPTU, endereço, certo? A matrícula do imóvel registrado no cartório, se o bem foi registrado. E já na declaração, a partir de 2018, ela começou a ser obrigatória. Os bens imóveis têm que ter toda essa parte de informações legais, certo? Como inscrição imobiliária do bem, endereço completo do bem, certo? Forma como adquirir o bem, entendeu? Matrícula do imóvel, se ele for registrado, metragem do imóvel e cartório de registro. São as principais informações. Já veículos, a principal informação é modelo do veículo, o Renavan do veículo, que se tornou obrigatório, certo? Até para poder estar cruzando essas informações, entendeu, Alana? Essas são as principais informações. Ou seja, hoje, a partir de 2018, a declaração de imposto de renda começou a exigir essas informações até para estar cruzando dados, entendeu? Se tornou obrigatório. No caso, as dívidas, elas devem ser declaradas também, as minhas dívidas? Com certeza. Assim, Alana, as dívidas, o pessoal se restringe a isso também, entendeu? Se você tiver lá no campo na declaração, vai ter um campozinho de dívidas e ônus, certo? Que é justamente para você declarar as dívidas que você tem empréstimos com empresas financeiras, que são bancos, certo? Dívidas que você tiver com pessoas físicas, certo? Que tiver contratos registrados. Lá tem um campozinho para poder estar declarando todas as suas dívidas, entendeu, Ana? Pronto, mandar um beijo aí para o Willis, tá parabenizando a gente pela live, obrigada. Do teu meio aí, Petrolina, Juazeiro, em breve a gente tá fazendo uma também, né, Willis, com relação à nutrição. Show de bola. Como sei se minha declaração não teve problema? Bom, para saber se a declaração... Opa, desculpa. Para saber se a declaração não teve problema, lá, tem duas formas, né? A primeira, o contribuinte ele pode ir na própria Receita Federal, na agência, e solicitar uma situação fiscal e um extrato de processamento da declaração. Ok? Só que essa opção ela é mais dificultosa, entendeu? Porque tem que ir numa agência e tudo mais. E nesse período, principalmente de Covid, entendeu? Fica impossibilitado por conta dos atendimentos que estão restritos. A outra é fazendo um código de acesso para poder consultar no próprio site da Receita Federal, no ECAC, entendeu? Aí lá a gente consegue ver se a declaração foi processada, certo? São as duas opções que a gente pode ver essa situação da declaração. Pronto. Veja só, essa daqui, achei interessante também. Sou médico e tenho recebimento da prestação de serviço de pessoa física e tenho uma prestação de pessoa jurídica que também recebo por ela. Devo declarar as duas rendas? No caso, ele recebe... Repete aí, Alana. Repete aí. Não entendi bem, não. Sou médico e tenho recebimentos da prestação de serviço pessoa física e tenho uma pessoa jurídica que também recebe por ela. Devo declarar as duas rendas? Rapaz, é uma dúvida corriqueira essa daí, viu? Costuma acontecer constantemente. Veja bem, o profissional liberal, vou dar o exemplo do médico, que foi o exemplo que ele trouxe aí, certo? Sim. Hoje, muitos médicos eles estão constituindo sua pessoa jurídica para poder questão de planejamento mesmo tributário, redução de carga tributária, certo? Mas mesmo assim, eles costumam atender como pessoa física, entendeu? Ter atendimentos e recebimentos de pessoa física, certo? O rendimento que ele tem da pessoa jurídica, certo? É uma coisa, certo? É uma situação. Ele vai receber esse rendimento da pessoa jurídica, seja por forma de prolabore ou seja por forma de distribuição de lucro. Ele vai ter que declarar sim, certo?
Os Certo. rendimentos que ele recebeu como pessoa física, que ele deu o recibozinho dele lá, ele vai ter que declarar também. E, por sinal, foi até bom ter comentado, o profissional liberal que recebe rendimentos de pessoa física, ele tem não só que declarar, como tem que fazer o carnê-leão dele, certo? E o carnê-leão é uma declaração auxiliar da declaração de imposto de renda, que é para justamente isso, fazer o livro caixa dos profissionais liberais, e se no mês lá de competência já der imposto, ele já ir recolher esses impostos automaticamente naquele mês de competência, certo? Pronto, tô Um ponto entendendo. importante sobre o carnê-leão é que ele não pode deixar para fazer no ano que vem. O carnê-leão é feito na data de competência. Já, vou dar um exemplo. O carnê-leão de 2020, os profissionais liberais já podem começar a fazer ele, que recebe esses rendimentos de pessoa física, para poder, no próximo ano, somente incorporar essa declaração, esses dados na declaração de imposto de renda, certo? Certo. Pronto. Acredito que ficou bem claro. No caso aqui, ó, veja só. Se fizer a declaração em atraso, eu pago multa? Qual o valor dessa multa? Veja bem, Alana, a gente tem aí a regra de obrigatoriedade e quem não está obrigado a declarar imposto de renda, certo? Quem entra na regra de obrigatoriedade e passa da data de declarar o imposto de renda, esses sofrem penalidades, entendeu? Que a penalidade mínima ela vai de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido, certo? Isso é um ponto importante. Eu peguei Por isso uma que é importante declaração. realmente pagar Eu dentro peguei, do prazo, né? A galera pega eu muito peguei uma prejudicial. declaração agora, nessa semana, de um cliente, por sinal de Araripina, Sim. que era da esposa dele. A esposa dele deixou de declarar lá em 2017 o imposto de renda e eles tiveram mais de 100 mil de rendimentos tributáveis no ano, certo? É 20% aí. Quando foi ajustar agora, o imposto deu quase 7 mil reais de multa. Meu De Deus. multa, por falta de transmissão na data prevista. Entendeu? Abate. Aí vem a particularidade. E Samuel, eu não estou obrigado, mas eu quero declarar porque eu tenho um rendimento abaixo do limite de isenção. Eu pago multa? Não. Nesses casos, se não entrar na regra de obrigatoriedade, não paga multa, não. Entendeu? Pronto. Entendi. A pessoa que recebe aluguel de imóveis, Samuel, ela também paga? Também. Entra naquela mesma situação do médico, entendeu? Entra naquela mesma situação do médico. Se for rendimento, aluguel, pessoa física para pessoa física, tem que fazer o carnê-leão, toda aquela particularidade, tem que declarar também um rendimento tributável. Pronto. Ave Maria. E a fatura do cartão de crédito? Como assim? Se tem que declarar? E tem que Veja declarar. bem, o pessoal confunde muito, sabe, Alana? Pergunta muito sobre o cartão de crédito. A fatura do cartão de crédito em si não se declara. Porém, os gastos que você passa o cartão de crédito, que pede o comprovante, vamos supor, você foi numa clínica, passou o cartão de crédito. Aí você pede o quê? O recibo ou nota fiscal, certo? Pronto. Entendi. Aí aquele recibo sim é que vai para a declaração, mas a fatura em si A fatura em si ela não entra, mas não todos entra. os gastos Todos você os pega gastos, os os recibos gastos que separadamente. são dedutíveis, entendeu? Não são todos também, mas os gastos que podem ser dedutíveis, eles podem entrar sim na declaração. Então, no caso, realmente tem que filtrar da fatura, né? Isso mesmo, perfeito. Olha só, a pessoa perguntou aqui: tem um imóvel de moradia e vou vender para comprar outro. Pago o imposto de renda? Como? Como a pergunta aí? Tenho um imóvel de moradia e vou vender para comprar outro. Pago o imposto de renda? Sobre a questão de venda de imóveis, tem uma particularidade, certo? Se o contribuinte ele tiver um único imóvel, certo? E ele tenha, nos últimos 5 anos, ele não tenha feito nenhuma alienação, nenhuma venda, coisa do tipo de imóvel, certo? E ele vender esse imóvel até 440 mil, ele fica isento, certo? E se esse contribuinte vendeu o imóvel, quer dizer, adquiriu um imóvel, certo? Vou dar um exemplo, 300 mil, e vendeu esse imóvel por 350 mil, certo?
Entendeu que houve um ganho aí, de Sim, 50 mil em certo. cima, certo? Voltando Se para durante, se durante os 180 dias posterior à venda do imóvel, ele adquiriu outro imóvel pelo mesmo valor, ele, por ser único imóvel, ele não vai pagar imposto de renda. ah, Agora, se ele adquirir um imóvel por 320 mil, houve um ganho patrimonial. Aí sim ele vai pagar imposto. tô Ou se entendendo. ele ultrapassar os 180 dias e não adquirir imóvel, ele também vai pagar imposto. Vai pagar imposto. É uma regra muito importante, entendeu, Alan? Que Interessante, muitos viu? caem nessa pegadinha aí. É interessante. Tem que prestar bastante atenção. Vê só, uma pessoa perguntou aqui: sou MEI, sou obrigada a declarar imposto de renda? Essa daí eu acho que é uma das principais dúvidas do microempreendedor individual, sabe? Assim, Uhum. Alana, o MEI por si só, por ser MEI, ele não entra na regra de obrigatoriedade, certo? Ah, certo. Porque o MEI, queira ou não queira, tem uma personalidade jurídica, né? Ele Uhum. é um CNPJ. Por ser MEI, Certo. não. Agora, se ele for MEI e entrar em alguma das regras lá de obrigatoriedade que eu falei, mencionei anteriormente, aí sim, Sim. ele tem que Ele entra. declarar isso. Pronto. Vê. Sou aposentado com mais de 65 anos. Devo declarar? Sou aposentado, tenho mais Com de mais de 65. 65 anos. Essa pessoa, ela deve... 65. Sim, Bom, veja bem, se ele for aposentado, tem uma regrazinha também para aposentado, certo? para aposentado. Minha gente, vão anotando aí. Se realmente for alguma dúvida também, Aposentado, aposentado, se em 2019 a aposentadoria dele for no teto de 24.751,74, ele está isento de imposto de renda, certo? Ele está sei. isento da declaração, na verdade. Uhum. Agora, se a aposentadoria for maior do que 24.751,74, ele está obrigado a declarar imposto de renda. É uma Certo. particularidade bastante Uhum. importante aí, entendeu? Pronto, joia. Mais uma pessoa que perguntou: sou dependente. Eu posso declarar imposto de renda? Sou dependente? É, ele é uma pessoa Não, pode não. O pessoal dependente. tem dúvida, muita dúvida sobre isso também. Se eu for dependente de algum contribuinte, a Isso. Receita automaticamente ela nem aceita, o programa nem passa, entendeu? Não Ela vai, pode, no não. caso, a receita ela recebe do contribuinte, né? A pessoa é Isso, apenas isso. dependente. Isso. Agora, lembrando, se você for dependente de algum contribuinte, se você teve rendimento, seu rendimento também vai lá entrar. Se Ah, você tem bem também, seus bens também vai entrar lá na declaração, certo? tem Do como adicionar, contribuinte que né? colocou como dependente. Por isso que a Uhum. questão de dependente é muito, tem que ser analisado com calma, entendeu? Porque Uhum. se um contribuinte tiver um rendimento alto e colocou alguém como dependente, certo? E esse dependente tinha rendimento e ele não saía, vai somar os rendimentos tanto do contribuinte como dele, a tributação vai ser maior, certo? E Uhum. muitas vezes nem compensa entrar na regra de como dependência, entendeu? Como dependente, Isso. no caso. Tenho vários bens que são mais de 300 mil, porém não tenho nenhum deles com valor superior a 300 mil. Tem que declarar? Certeza. Eu tinha falado anteriormente lá nas regras de obrigatoriedade, entendeu? Se os Ó, bens, o Célia, somatório dos bens der mais de 300 mil, você não precisa ter só um bem de 300 mil, entendeu? Se ele for, o uhum, somatório der acima de 300 mil, ele entra na regra de obrigatoriedade. uhum. Vê só, Samuel, Gisélia, que chegou agora. Ela está perguntando aqui, é obrigado a declarar o que gasta no cartão de crédito? Foi o que tu acabou de mencionar aqui, no Isso caso, mesmo. né? Isso mesmo. Isso mesmo, Gisélia, né? Isso. Isso mesmo. Se você tem os gastos com cartão, a fatura do cartão você não declara. Porém, o que você tem, certo? Uhum. De gastos com cartão, aí possivelmente uma ou outra despesa ela pode sim ser declarada. Pronto. Olha só, para finalizar aqui as perguntas que eu selecionei,
Uma pessoa perguntou aqui: sou profissional liberal. Os gastos que tenho com minha atividade podem ser deduzidos com a base de cálculo para imposto de renda? Como ela, né? Repete. Sou profissional liberal. Os gastos que tenho com minha atividade podem ser deduzidos com a base de cálculo para imposto de renda? Repete, ela ainda não entendi, viu? A pessoa é profissional liberal. Ela está Certo. perguntando se os gastos que ela tem com a atividade podem ser deduzidas com a base de Sim, cálculo para sim, imposto de sim, renda. sim, sim. Veja bem, o pessoal confunde muito também, sabe? Porque o profissional liberal, como eu lhe falei, ele tem que fazer o carnê-leão dele justamente para isso. Todos os gastos que ele tem com a operação da atividade dele, vou dar um exemplo, aluguel, certo? Do Sim. ponto que ele atende, as despesas com material, vou dar um exemplo do médico, o próprio conselho que ele paga anualmente, certo? O Certo, INSS do autônomo, do profissional liberal, todos esses gastos podem sim ser dedutíveis, entendeu? Do imposto de renda. certo. Estou entendendo. Pronto. Aqui eu já finalizei todas as perguntas, mas tem uma galera perguntando aqui já no ao vivo. Eu Certo. quero que junto comigo, olha. Mairinho está perguntando, em relação à herança recebida com um valor equivalente a mais de 40 mil, é obrigada a declarar? Sim, sim. Primeiramente, a herança, se for feito o inventário, tem uma declaração exclusiva, que é a declaração de essas situações específicas, sabe, Alana? Muito mais abrangente. Uhum. Mas sim, quem tiver dúvidas sobre essas particularidades mais específicas, que não ficou claro Sim, aqui, ou até mesmo que a gente não mencionou aqui, pode estar me perguntando, certo? O Instagram está certo. aí, meus contatos estão lá no Instagram, eu deixo aberto para vocês estarem perguntando. Pode ter certeza que eu vou estar tirando todas as dúvidas, Ui, meu certo? Deus. Peraí. Colocando aqui o carregador para não cair aqui a live. Vamos lá. Tá olhando aqui mais perguntas. Galera, agora a live está aberta a perguntas para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar deixando aqui as perguntas de vocês. Ó. Gisele Auriene perguntando aqui. Quem tem caminhão pode deduzir as despesas? Não, não, No não. caso, quem trabalha Caminhão com bem, né? frete. Caminhão bem, não. No caso, quem trabalha com frete. O bem vai entrar lá na declaração de bens, certo? Mas Certo. para ser dedutível, não. Pronto. Talina perguntou: um imóvel registrado no nome de mais de uma pessoa, todas devem declarar na sua declaração de imposto? Sim, sim, sim. Cada uma vai declarar, mas na sua proporção do imóvel, certo? O É profissional o que vai valor que lhe declarar, ele vai compete, né? esclarecer direitinho lá, que conforme a escritura, ele vai mencionar direitinho essa particularidade, mas todos têm que declarar sim. Certo. Cleide Rejane perguntou aqui: como é que o contribuinte comprova que é portador de deficiência? Existe o documento hábil, entendeu, Alana? Que o próprio órgão, a Previdência, ele dá, Certo. certo? Para poder fazer essa comprovação. Não é eu tenho deficiência e declaro não, entendeu? Existe a documentação hábil específica, viu? Pronto. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Quem tiver mais alguma dúvida. Por enquanto aqui surgiram apenas essas, né? E desde já eu queria até agradecer a participação de todo mundo. Samuel, por enquanto, não... acho que a gente já conseguiu esclarecer. Pronto, pessoal. Quem tiver dúvida, pode perguntar, viu? Givoneide mandou um aqui agora, dizendo que não assistiu do começo, mas ela quer saber a partir de qual valor em imóveis precisa declarar imposto. Eu mencionei, né? Se tiver mais de 300 mil em imóveis, tá obrigado, né? A declaração de imposto de renda. Pronto. Pergunta da Isadora. Posso deduzir os gastos com empregada doméstica?
Veja bem, os gastos com empregada doméstica, até na declaração de 2019, o governo entrava como dedução, entendeu? Na Uhum. declaração de 2020, foi uma das particularidades de mudança para a declaração de 2020. Não pode ser mais Certo. deduzido da base de cálculo. Uhum. Pergunta de Jenny. A declaração de quem faleceu fica como? Aí é uma particularidade, como eu falei. A declaração de quem faleceu, existe uma declaração específica, entendeu? Que é a Certo, declaração de espólio, entendeu? certo. Acredito que finalizamos aqui. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Samuel? Pronto, o que eu tenho a falar é isso. Eu espero que tenha ficado claro para o pessoal, entendeu? Sim, Alana, dia de mão, eu agradeço muito o seu convite, não que certo? é isso. Não, de jeito. Agradeço demais Quero lhe também a sua parabenizar aqui disponibilidade. também, ao público. Eu vejo o seu trabalho que você vem desenvolvendo aí para os pequenos Obrigada. negócios, certo? Bastante importante esse momento que estamos passando. Eu acho que é um momento solidário para todos, que nós Exato. temos que nos unir, Quanto a certo? gente puder estar filtrando aqui de informações que agregam, principalmente com profissionais assim que se garantem bem na área, que tem como passar a informação de forma tão fácil de entendimento para todas as pessoas, é muito bom. E, inclusive, eu já digo aqui a vocês que estão aqui online com a gente, ainda não seguem, né, o Instagram de Samuel Modesto. Ele tem um Sigam Instagram com lá, muito conteúdo que agrega, tem também um com canal no certeza. YouTube, né? E ele Sigam está sempre lá. alimentando com as principais informações. Se você também é da área da contabilidade, quer seguir uma pessoa aí, ó, Por bacana, que já vem sinal, Alana, desenvolvendo. por sinal, eu quero agradecer também os 1.000 seguidores que em menos de 30 dias aí nós conseguimos, Isso, eu certo? vi lá, chegamos a Ontem, 1.000. ontem, ontem nós lançamos já uma promoção, ok? Uma Uhum. promoção de um livro, para quem é profissional da área, quem é estudante de contabilidade, um livro muito top, que um dos principais livros Bacana que eu demais. me identifiquei na graduação, que é a contabilidade intermediária, de Osni Moura, certo? Uhum. E eu Exato, eu espero vi que lá, vocês até participem compartilhei lá aqui. do sorteio, certo? Sorteio bacana. E Para dia de quem é da mão, área, indico super. Indico demais. E em breve perfeito. novidades, né? Isso a gente vai estar sempre buscando Top. esses momentos assim que possa estar esclarecendo. Samuel, principalmente de acordo com esse momento que a gente está vivendo de pandemia, ele está informando o máximo possível as medidas que vão aparecendo, porque todo dia surge uma coisa nova, todo dia a galera Está um turbilhão de mexe. informação, né? A cabeça do Uma contribuinte hora tá de um está jeito, outra hora tá de outro. E ele tá sempre verdade, em busca de estar verdade. sempre atualizando as informações pra gente. Todo dia que, se possível, dê uma visualizada nos stories, que ele tá sempre dando dica nos stories, além do feed, com conteúdo muito bacana, de fácil entendimento. E é isso, eu quero agradecer também todas essas pessoas que estiveram com a gente até agora. Espero que tenham Com ficado certeza, claro, né? E vai com indicando certeza. aí, Eu surgir mais também quero alguma dúvida, ele agradecer a está todos que tiveram aberto. aqui. Quero agradecer a todos que tiveram aqui, perderam. Eu não digo nem perderam, né? Estão aqui recebendo conhecimento. Eu espero que eu tenha É, agregado valor para vocês, certo? com certeza, de alguma De alguma forma forma, é né? útil, né? De alguma O forma é intuito útil. nosso aqui é isso, é trazer da melhor maneira possível informações, conteúdos relevantes para vocês, certo? Espero estar É, ajudando. Eu quero que vocês aí, estudantes de contabilidade, ou até quem não for da área mesmo, podem estar lá nas minhas redes sociais perguntando, interagindo, que vou ter o maior isso. prazer de responder todos vocês, certo? Pois é. E aí, qualquer coisa, é só entrar em contato com o Samuel pelo direct. Ele está sempre muito aberto. Enche o saco dele Lá na perguntando minha as coisas bio, também. Alan, lá na minha bio, lá tem o canal, tem meus contatos, certo? Podem Sim. ficar à vontade. E quem tiver precisando de um contador, olha aí, Claro, ó. Quem tiver precisando de um contador top para administrar a empresa, o com cara, viu? certeza. O Tamo cara. junto, né? Quando eu abrir minha empresa, vamos entrar em contato daqui a pouco. Hoje eu recebi o meu primeiro contato de parceria, perguntando se eu emitia nota fiscal. Eu não tenho nem roupa. Tá mais Eu disse, próximo, tá mais próximo, infelizmente, tá mais próximo. eu ainda não faço emissão de nota, mas Samuel vai resolver esse probleminha para Tá mim. mais Eu até entrar em próximo, tá contato mais contigo próximo. no privado. Vai dar Boa, Alan. certo.
Coisa boa, viu? Gente, Coisa muito boa. obrigada. Deixar aqui os meus Obrigado. agradecimentos. Obrigada, Samuel, pela disponibilidade. Eu que Esse mês agradeço, mais se meu amigo. E recuperando. pode ter certeza que aqui é a Friozinho de primeira de garganta. muitas, viu? Aqui Com é a primeira de certeza. muitas. Com certeza vai ter Pois novos é. temas aí, a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Viu? Pronto. Pois é isso aí, minha gente. Muito obrigada. E Um até a abraço. Viu? próxima, né? Se Deus Boa noite quiser. a Até todos aí. mais. Tchau.